Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui dos Guardiões da Família. Aqui é onde a gente fala sobre técnicas, ferramentas, estratégias, dinâmicas e muito conteúdo sobre reconstrução de casamento, reconstrução de famílias, de vida, de uma forma duradoura, de uma forma realmente harmoniosa. E hoje nós vamos falar do quê? A psicologia da reatração. Vamos comentar um pouco aqui com vocês por que, afinal de contas, que eu recomendo algumas informações, a questão, por exemplo, do contato zero, que a gente fala tanto, e assim por diante, tá bom? Então, vamos ficar atento aí, porque tem bastante coisa para a gente poder conversar. Olha aí, tem gente da T5 que eu tô vendo aqui, a Juliana, do Mastelin, tá sempre com a gente também, Fabi Montinho, seja bem-vinda, olha aí a galera da T7, Bianca Reis, grande Bianca, a Tami aqui com a gente, também subiu na live com a gente aí, uma grande energia, que espetáculo, pessoal, Juliana Carla, Rodrigo, que bom, olha lá, Christian, primeira vez que está na live com a gente também, que maravilha. Estão perguntando para mim aqui, o Aires, seja bem-vindo, Aires. Quando vai abrir a nova turma? Fábio, não tenho previsão ainda, cara, não tenho previsão ainda, tá? Fica atento aí nas redes sociais, que em breve aí eu estou conversando com a minha equipe, a gente já vai ter alguma novidade aí, tá bom? Então fica atento aí, mas eu não tenho uma data certa ainda para falar com vocês. A Lilian Vasconcelos também, que maravilha! Eu estou 99,9%, só não estou 100% ainda da gripe que eu peguei semana passada, mas vou falar para vocês que hoje eu estou 99% e essa semana vai ser extraordinária. Quem aqui está sentindo que essa semana vai ser incrível? Ah, Luciano, mas o que aconteceu está no passado, o que está por vir é o que o bicho vai pegar. É ou não é? Beleza? Vamos para cima então? Que maravilha, pessoal, que maravilha. Semana que vem, essa semana que está entrando a partir de hoje, na segunda-feira, domingão, nós vamos quebrar tudo e vamos fazer dessa semana ser uma semana maravilhosa, porque é o que tem que ser feito. Sim ou não, pessoal? Beleza? Então vamos lá, galera. O que nós vamos falar hoje, então? Psicologia da reatração. Vamos começar a entender. Primeira coisa é o seguinte, nós temos que lembrar que a questão de você atrair um novo relacionamento tem uma característica que é diferente de você reatrair, né? Ou seja, uma reatração, criar uma nova atração com alguém que já teve atração por você. Até porque algumas coisas de que você já passou no passado, você não vai ter que passar de novo nesse primeiro momento aí, tá? Porque você já conhece. Então você já quebra algumas etapas aí. Porém, já tem que você trabalhar também a reatração. Então vamos lembrar de uma coisa importante, pessoal, que é interessante, né? A volta, até colocaram, eu estou respondendo ainda as caixinhas de pergunta lá, mas a volta, ela deve ser o quê? Lenta. Sim ou não? A volta deve ser lenta. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que colocou para mim e falou assim, nossa, eu vou até compartilhar, porque ela conseguiu, ela voltou com o ex-marido já falou para ela, vamos fazer, vamos falar, vamos trabalhar, só que é o seguinte, ela chega e fala assim, ó, só que ele quer começar do zero, namorando, cada um na sua casa. Não era bem o que eu imaginava. Não sei se a pessoa que colocou essa pergunta está aqui, se for, se quiser se identificar, se identifica aí, tá? O que acontece? A pessoa fala assim, poxa, não era a minha ideia de volta. Na verdade, essa é a melhor ideia, tá? Pessoal, não tem jeito. Quando você começa a trabalhar com o pessoal, começa a trabalhar com as pessoas, né, que eu estou falando de reconstrução, você vê que tudo aquilo que é atropelado ou muito abrupto acaba dando problema de novo. Então, tem que ser realmente algo tranquilo e devagar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, devagar. Você tem que saber, tem que quebrar os padrões. Você tem que lembrar que você não pode estar disponível para a pessoa da forma com que ele ou ela acha que você está. Inclusive,
é uma das características que nós vamos falar aqui da psicologia da reatração. Então lembre-se, pessoal, é diferente sim você reconquistar ou reconstruir uma relação do que você construir uma relação do zero. Uma relação nova, vamos dizer assim. Você vai reconstruir do zero, mas eu digo uma nova, que você nem conhece a pessoa. Se você não conhece a pessoa, você não tem os vícios, você não tem percepção, você não tem histórico, experiências boas nem ruins. Então, aquela história, você está só captando tudo que está acontecendo ali, tá certo? Só está captando tudo que está acontecendo de novidade. E vamos ser honestos todos nós. Quando você está conhecendo a pessoa pela primeira vez lá atrás, quando você está conhecendo a pessoa pela primeira vez lá atrás, você vai mostrar só o lado bonito do currículo, sim ou não? Sim ou não? Ou você já vai falar que ronca à noite, não é? Que tem um vício aqui, um vício ali. Não, você vai fazer ali, né, o papel do sedutor, da sedutora, da pessoa bacana, né, e tal. Isso faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo, todos nós. É assim que funciona, tá certo? Só que na linha do tempo, o lado obscuro, certo? Desse currículo começa a aparecer. Só que tem um detalhe, lá na Reconquista, esse lado já é conhecido. Então não adianta você falar que não existe. E esse é o lado que você fala assim, putz, e agora? É aí que mora, muito provavelmente, a sua maior arma, a sua maior possibilidade de reverter a situação. Muitos vão olhar e falar assim, putz, agora já era. Porque ele já conhece o meu lado negro da força, ele já conhece o lado obscuro aqui da coisa, né? E aí eu falo para você, não é verdade isso. Na verdade, o que você pode fazer é exatamente porque ele conhece o que é, entre aspas, tá? Porque não existe, né, o certo e errado, mas aquilo que, entre aspas, é ruim e que ele passou a não gostar, ele ou ela passou a não gostar, e de repente talvez isso tenha sido até mesmo o gatilho para o rompimento, que é onde você pode mostrar a sua mudança e transformação. Entende, pessoal? Essa é a linha que nós temos que ver, trabalhar e colocar. Agora, veja só um ponto interessante, pessoal. Quem aqui me segue há mais tempo sabe, né, o quanto que eu vou defender, proteger e vou brigar pela família, né? Vou proteger, vou brigar e vou defender aqui a família, certo? Por quê? Porque a família foi um passo além. Como a gente sempre fala, ninguém casa para se separar. A família é algo, né, o matrimônio, a família para mim é algo muito sagrado, muito importante. Só que esse é o ponto que a gente tem que ter clareza, que muitas vezes a relação ela é disfuncional exatamente por causa também, não unicamente, mas também da nossa disfunção emocional. Então a gente acaba não sabendo lidar com algumas situações, a gente acaba mostrando ou agindo de acordo com aquilo que a gente foi treinado no passado. E aí a gente acaba criando esse cenário todo aí que a pessoa está vendo ali, porque a gente não sabe lidar com a situação. Esses dias, inclusive, uma das pessoas que está lá no método escreveu nos comentários, eu vou até compartilhar depois nos meus stories, que eu tirei um print lá que foi muito legal. Que ele falou uma coisa que eu concordo, eu falo isso há um tempo já, que essa matéria, né, de desenvolvimento humano, poder pessoal, autoestima, inteligência emocional e comportamental, isso deveria ser matéria de escola. Deveria ter lá atrás, lá na nossa infância. Porque ele mesmo falou, cara, eu tô há 30 anos me destruindo. Só agora eu tô conseguindo domar o monstro chamado subconsciente. E, na verdade, eu vou corrigir a frase dele, que ele falou,
um monstro, né? Não é um monstro, porque o subconsciente não é um monstro. O subconsciente, ele é apenas um replay daquilo que você instalou. E esse é o grande segredo. Se você consegue instalar bons programas já desde cedo, a pessoa não precisa passar por reprogramações ou vai ser mínimas. Pessoal, tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês, sim ou não? Então é o seguinte, qual que é a grande vantagem disso? É que não existe idade para começar uma reprogramação. Não importa a idade que você tem, não importa a situação que você está vivendo, você pode reprogramar e construir uma nova história na sua vida. Entende? E aí vem o ponto mais importante de tudo, que essa dor da relação, né? Uma das perguntas que as pessoas falam assim, pô, eu estou muito confuso. Pessoal, você só está confuso quando você tem disfunção, você tem quebra da sua própria identidade. Afinal de contas, quem sou eu? Quem é você? Quando você não tem certeza do que você é, do que você merece, do que você é capaz, como a gente sempre trabalha isso, você acaba ficando confuso, buscando respostas no mundo externo, querendo ter apoio do mundo externo. E aí entra um problema, porque você fazendo isso, você, por exemplo, no mundo da reconstrução, você acaba fazendo o quê? Repelindo e não atraindo. Por isso que eu estou falando da psicologia. Isso é uma introdução. Entende? É uma introdução do que nós estamos falando hoje aqui. Beleza, pessoal? Sim ou não? Muito bem. Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. Vou falar algumas coisas, tá? Algumas coisas que mexem com a parte da reatração, né? Como você atrai, como que você mexe com essa psicologia de reatrair a pessoa. Primeiro é o seguinte, coloca aí para vocês escrever, vão escrevendo para vocês não esquecerem. O primeiro ponto é, nós temos que aprender a explorar a certeza dele ou dela que você é posse ou é propriedade dele ou dela. Como assim, Luciano? Vou explicar para vocês. Quando tem uma relação, principalmente há mais tempo, e você começa a ter dificuldades com aquela relação, né? E ele começa a não gostar, ou ela começa a não gostar, e começa a ficar de saco cheio, aquela história toda que a gente já conhece. Não vou entrar nesse mérito aqui. Tá? O que acontece? Essa pessoa, ela passa a ter certeza, tá? Ela passa a ter certeza que você já faz parte dela, já faz parte da vida dela. Então, quando essa pessoa considera você como uma garantia, e não importa o que aconteça, você vai estar lá, vai estar esperando. E aí vem o ponto que não é que ela vai estar esperando, então pode ser que ele queira ou não voltar, porque nesse momento, verdadeiramente, ele não quer. Mas inconscientemente, você é como se fosse um prêmio, é como se fosse uma posse, é como se já fosse uma garantia dele ou dela. Ok, pessoal? O que isso significa? Quando você explora isso, você tem que mudar, começar a mudar essa opinião, essa percepção que ele tem sobre ela. Então, veja só, eu posso até mudar a minha opinião, mas terei a certeza, isso pensando na cabeça dele ou dela, tá? Eu posso até mudar a minha opinião, que de repente eu posso querer voltar, mas não importa se ele quer voltar agora ou se ele não quer voltar, porque agora ele não quer, né? Senão já teria voltado. A questão não é se ele quer ou não quer voltar, o problema é o que está por detrás disso. O problema é o que está por detrás de que ela tem a certeza que você está esperando ele ou ela. Que vocês, né, estão esperando eles voltarem. E aí, nesse ponto, quando ele tem essa certeza, tal, que ele vem, quebra e rompe com você, o que você tem que fazer? Você deve mostrar, então escreve aí, eu, né, no caso, eu devo mostrar que eu não sou garantia nenhuma. E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Não indo atrás, não buscar, não falar, não pedir.
Ou seja, quebrar um comportamento que já é esperado. Por isso que aí, aqui você fala assim, isso aí é o contato zero. Também, mas é uma característica. Nós estamos falando aqui, você vê que as técnicas, as coisas que a gente fala, elas se conectam. Às vezes eu trago um outro olhar para falar a mesma coisa, para sustentar e você começar, inclusive, a ter mais confiança que você está no caminho certo. Porque o que as pessoas morrem de medo é de ter uma atitude que é contraintuitiva. O que é uma atitude contraintuitiva? O nome já está dizendo. Que vai contra algo que seria uma intuição, seria algo natural. Então, naturalmente, a pessoa está esperando que você vai pedir, que você vai implorar, que você vai chorar, etc. E tal. E aí a pessoa está, inclusive, o quê? Preparada para dar todas as respostas que você pode imaginar. Entende, pessoal? Então, esse é um ponto que você tem que estar ligado. Então, porque veja só, nós temos a tendência de querer convencer e falar o que pode mudar, o que pode ajustar. Inclusive a pessoa fala assim, ó, poxa, mas me fala o que está errado para que eu possa mudar. Me fala o que está errado. E aí vem um problema. Pessoal, escreve o que eu estou falando agora, hein? Presta atenção no que eu estou falando agora. Senão vocês vão se perder. Às vezes, respira fundo que eu vou falar. A nossa arrogância, a sua arrogância ou prepotência, ou a sensação de que eu faço tudo da melhor forma possível. Quando você fala assim, ó, eu não tenho problema nenhum de corrigir e reconhecer meus erros. Me fala o que está errado. Me fala o que eu preciso melhorar, que eu vou trabalhar para melhorar. Nessa resposta, ou nesse comportamento, eu leio uma coisa, é o seguinte, ó, eu sou superior, eu sou incrível. Mesmo tomando, né, o fora ali, né? E aí a pessoa tem esse comportamento, a outra pessoa fica ainda mais furiosa. Porque às vezes a pessoa está saindo até com uma sensação de inferioridade. Porque ela não vence uma conversa com você. Você sempre tem resposta para tudo. Você sempre tem e fala, não, mas eu melhoro, eu evoluo, eu faço tudo. Pode ser ver, pode ser o quê. Quem está entendendo o que eu estou falando, pessoal? Então, quando eu falo isso, é onde a gente fala da humildade, da vulnerabilidade, que você tem que tomar muito cuidado. Que se você se coloca em que, pô, eu melhoro, eu evoluo, eu posso fazer o que eu quiser, etc e tal, não tem nada de errado desde que isso não soe arrogante e prepotente. Porque muitas vezes é como se a pessoa lesse assim, ó, tá bom, você é um perfeitinho, você é a perfeitinha, você sabe de tudo. Aí, em vez de ser algo positivo, acaba sendo um tiro no pé. Quem tá sacando o que eu tô falando aí, pessoal? E normalmente, essa pessoa que tem esse comportamento que eu tô falando, ela tem dificuldade de encontrar os seus erros dentro da relação. Ela fala assim, mas eu peço desculpa por tudo, eu faço tudo certo, ou eu tenho tal coisa. Ela tem uma certa dificuldade de encontrar onde ela errou. Porque na cabeça dela, se ela errar, ela corrige. E às vezes o erro está exatamente em não permitir a pessoa também ser vulnerável. Ela se sente até constrangida perto de você. Porque você não dá margem dos dois serem verdadeiramente humildes e vulneráveis. Vocês entendem, pessoal, que é uma chave que tem que virar? É algo, às vezes, pequenininho, mas faz uma diferença tremenda. Quem aqui está se identificando com o que eu estou falando, pessoal? Quem está se identificando aí com o que eu estou falando? E isso é delicado. Mas como é que eu mudo isso, Luciano? Gente, é só você
ser o mais genuíno, vulnerável e verdadeiro, e ao ponto de você nunca falar que eu tô mudando, você não muda, porque esse é o som que dá, né? Essa é o que a pessoa escuta. Só eu mudo, você não faz nada. Ela enxerga isso como uma crítica e não como até mesmo uma evolução. Entende? Então, beleza. Vamos para o segundo ponto aí, para vocês pegarem aí, que a gente tem bastante coisa para falar. O segundo ponto, que mexe com essa psicologia da reatração, é demonstrar independência. Escreve aí. Demonstrar independência. Ok? Demonstrar independência. Por que eu estou falando de demonstrar independência? Porque as pessoas que se demonstram dependente, elas podem demonstrar uma fragilidade excessiva. Luciano, mas toda vez que eu tento ser independente, ele fica furioso, ou ela fica furiosa, ou que não sei o que, blá, blá, blá. Eu vou virar para você e falar assim, ó, cuidado. Porque a pessoa que se assusta com a sua independência pode, não é uma obrigação, mas pode ter uma característica de ser uma pessoa controladora. Então ela quer atrair pessoas que são dependentes dela para ela se sentir no comando e no controle. Então a gente precisa, muitas vezes, mas isso aí então não vai afastar? Gente, presta atenção no que eu estou falando. Eu não defendo a relação a qualquer custo. Eu nunca vou fazer você atrair uma pessoa para poder alimentar o vício emocional da outra pessoa, o vício de ser controladora para controlar você. Ou seja, uma relação a qualquer custo. Não faz o menor sentido isso. A relação tem que ser evoluída. E muitas vezes a pessoa só está vivendo o vício dela, não que ela seja uma pessoa manipuladora. Tem pessoas que são conscientes, entende? E tem pessoas que estão disfuncionais. E elas então têm um vício, então ela atrai você. Quando você mostra que pode ser independente e consegue juntar as duas coisas, ele evolui e você desconecta. E aí você vai criar uma nova relação. Por isso que eu falo, quem não tem poder pessoal desenvolvido não sabe lidar com essas situações, não adianta. Não sabe lidar com essas situações. Ela sucumbe. Porque a hora que a pessoa aperta, principalmente, né? Principalmente quando você fala de namoro, noivado às vezes, etc. Eu falo, cara, namoro, noivado, o que eu sempre falo? Namoro foi feito para dar errado, né? Ou seja, você tem que esticar essa corda, porque é ali que você vai conhecer os valores, é ali que você vai conhecer os princípios, é ali que você vai conhecer... Senão não adianta, senão chega uma hora que essa corda rompe. Né? Então você precisa conhecer. Então, se não é para dar certo, estica essa corda agora, meu. Luciano, e depois? Se já casou, etc e tal. Aí o buraco já é mais embaixo, né? Aí o buraco já é mais embaixo. Mas se você está nessa situação, tem muitas pessoas aqui que me procuram, várias pessoas falam, Luciano, mas não serve para casamento? Não, serve para namoro, serve para relacionamento. Só que se você ainda está na fase do namoro, está na hora de você esticar essa corda e saber também aquilo que de fato você vai alimentar para construir algo extraordinário entre vocês. Entende, pessoal? Então, respira fundo aí, que tá tudo certo. Ok, pessoal? Muito bem. Então, quando eu falo demonstrar independência, é demonstrar aqui, ó, ações independentes, fazer coisas sem informar, sem eles ou elas, né? Eles, em geral, saberem, sem pedir nada. Novos hobbies que desenvolvam o seu lado emocional, espiritual, intelectual, fisicamente, inclusive. Então você desenvolve e evolui a situação. Beleza, pessoal? E isso tudo vai fazer com que a pessoa comece, inclusive, essa independência a reconsiderar. E sabe o que é legal de você ter essa independência? Tem uma coisa muito interessante. Porque quando você demonstra independência, você tira da pessoa, presta atenção, você tira da pessoa o peso, lembra que eu sempre falo? O peso da obrigação dela te fazer feliz. Esse peso, essa obrigação,
o que eu sempre falo é sacanagem, porque ninguém tem capacidade, você não tem capacidade de fazer o outro feliz. Você tem capacidade de transbordar a felicidade da pessoa. A felicidade, como eu sempre falo, é uma decisão, uma responsabilidade individual. A pessoa entra na sua vida para transbordar, não para te completar. Se você está buscando alguém para te completar, já está tudo errado. E se você está precisando reconstruir o casamento porque você está se sentindo vazio, que ficha cai? Cadê você para tampar esse buraco? Cadê a sua característica? Cadê o seu propósito? Cadê a sua essência? Cadê a sua identidade? Cadê o seu merecimento? Isso tudo é individual, é seu. Aí depois essa pessoa vem e transborda, porque você compartilha com ele, ela compartilha com você, e assim nós vamos vivendo algo extraordinário. Vai ter divergência, vai ter necessidade, vocês vão ter que atender? Claro que tem, mas nós precisamos desenvolver o processo, ok? Terceiro ponto, que mexe com a psicologia da reatração. Quando eles ou elas, né, quando as pessoas começam a entrar em contato com você. Só que qual que é a diferença? Onde está a psicologia da reatração? A psicologia está em como você reage a esse contato que entra com você. Tudo bem? Então, o que você faz? Presta atenção, escreve aí, ó. Quando a pessoa entra em contato, eu absorvo, mas eu não reflito. Olha só que interessante. A parte de reflexão, né? Eu não vou repetir o que está acontecendo. Nossa, eu estou morrendo de saudade de você. Aí você vem falar, eu também estou morrendo de saudade de você. Por que você não volta logo? Isso não. Isso não. De jeito nenhum. Ou seja, quando a pessoa vem fazer contato com você, você absorve, mas não devolve. No primeiro momento, você não pode devolver. Porque quando você absorve, a pessoa tem uma certa expectativa de que você vai alimentar essa mesma necessidade dele. Porque está começando a dar algumas dificuldades. Tá entendendo, pessoal? Então vamos lá. Você absorve, mas não repete, não reflete. Você não devolve para ele. Por quê? Porque é isso que ele está esperando. E essa psicologia reversa, isso gera uma curiosidade. Você começa a pegar naquele primeiro item que eu falei lá para vocês, que é o quê? Aquela certeza, né, que você está esperando ele ou ela. E a hora que você absorve e não devolve, você quebra, começa a mudar a percepção. Então eles precisam saber, presta atenção, eles precisam saber que você não é fácil de conseguir, de voltar. É o que eu sempre falo. Você pode deixar aberta a oportunidade, mas você não pode simplificar. Um estalar de dedo, vamos voltar, tá tudo certo. Entende, pessoal? Outro ponto aí, vamos lá. Quem que voltou aqui, pessoal? Temos festa na live já, domingão, para te abrir a semana, olha que maravilha. Olha aí, ó. A Samara, pessoal. Samara, é isso? Voltei há uma semana. Estou perdida sem saber como agir. Olha lá. Querendo voltar ao normal, mas ele está frio. Então, olha só. Samara, respira fundo. E é o que eu falo para todo mundo. Ó, quando volta, vamos fazer a festa para você, porque voltou. Só que é o seguinte, quando volta, a volta tem que ser lenta. Qual que é a expectativa? Que volte a ser como era antes, o quanto antes, porque assim não... Ele tem medo, ele tá com crença, ele não acredita ainda, mas ele tá dando uma chance. Deixa eu ver o que eu sinto. Aí você fica insegura, porque ele tá frio, aí você cobra, ou você fica em cima, começa a sufocar, aí a pessoa vai embora, fala, não deu certo. Mas por que não deu certo? Tá caindo ficha, pessoal? Sim ou não? Então lembre-se, existe uma situação, tá, Samara? Existe uma situação que aí vem de novo o poder pessoal. Porque o que sabota é a parte da ansiedade. E lembre-se, vocês não querem voltar como era antes, porque a relação de antes acabou. Vocês precisam de algo novo.
Tudo bem, pessoal? Então a pessoa que fala assim, ah, mas ele quer voltar namorando, mas não volta para casa. Já cobrei. Ih, cobrou! Não cobra. Calma. Relaxa. Você está falando em construir uma história de 30 anos e está querendo resolver em 3 semanas. Se tiver que passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses namorando, e daí? Calma. Você entende? Ansiedade vai afundar suas chances. Vai fazer a pessoa se sentir sufocada, vai ficar com medo. Caramba, mas é isso que eu vou ter nos próximos anos? Ela vai embora de novo, porque ela fica com medo, assustada. E assim por diante. Mas vamos tirar o medo e vamos aplaudir a Samara. Festa na live que voltou há uma semana e vamos que vamos. É ou não é, pessoal? Vamos que vamos, galera. Olha que maravilha. Todo mundo batendo palma para a Samara aqui, pessoal. Todo mundo batendo palma para a Samara, para que a gente possa celebrar o início da semana. Vamos que vamos, porque hoje eu vou começar a cumprir as minhas metas de período de live, porque senão eu apavoro aqui e fico doidão. Vamos lá. Então, qual que é o outro ponto, pessoal? Voltar ao começo, tá? Psicologia de reatração. Aí aquela história, você que nem agora, Samara, etc e tal, dá um passo lá atrás, vai lá para trás no começo lá e pensa. Você deve voltar lá para o início daquela relação, recomeçar de forma lenta, aprender a reinteragir e trabalhando o que se perdeu lá no passado e ter paciência no processo. Escreve para mim, ó. Paciência no processo. Paciência no processo. Vamos lá comigo. Paciência no processo. O mundo de hoje é tudo imediatista. O mundo de hoje, se não acontecer nada em 6 meses, eu desisto. Se não, 6 meses, estou sendo até... Se não acontecer em 3 semanas, não dá mais, não tem mais nenhum sinal de lá, do lado de lá. Que saco! Também quer saber? E não sei o quê. Aí vai lá, age na raiva, pega uma outra pessoa, esfrega na cara do ex, aí o ex fica mais louco da vida, aí esfrega, fica uma guerra, aí só sentimento tóxico, aí se desanda de vez o negócio. Calma, galera. Calma. Nós estamos falando de construir um relacionamento de forma duradoura, de forma extraordinária, de forma que você vai contar uma nova história e falar assim, ó, estou casado com essa pessoa há 30, 40 anos. E você está querendo resolver tudo em 1, 2 meses. Mesmo que seja 1, 2 anos. Ah, mas já passou muito tempo. O que é muito tempo? O que é muito tempo? Vocês não sabem o que o universo está preparando para você. O que Deus está te colocando, o que Ele está querendo te mostrar. Infelizmente, essa parte pode ser muito mais rápido do que você imagina. Mas você tem que entender que a volta, etc., você tem que colocar uma única coisa. Mas, Luciano, quanto tempo? Tem gente que está há 1 ano, 2 anos separado, aí quando faz as coisas certas, em 2, 3 meses começa a voltar. Começa a namorar. Só que ficou 1, 2 anos fazendo coisa errada. O que eu quero dizer? Se você fizer as coisas certas, trabalhar em você de forma estruturada, as chances de você encurtar esse tempo é enorme. Enorme. Você tem que fazer as coisas do jeito certo. Entende, pessoal? E por último, voltar à atração inicial que vocês tinham. Então, voltar a ser quem você era, no sentido da luz. No sentido do que você trabalhava na entrega. Porque lembre-se, no começo da relação, diz pra mim se não é verdade. No começo da relação, era assim, né? Amor, pega pra mim o lixo e põe lá fora. Aí o outro vira e fala assim, ó, claro, amor, vamos lá, eu vou pegar o lixo, tá? Precisa de mais alguma coisa? Quer que eu vá buscar alguma coisa pra você? Etc e tal, não é assim? E tal, beleza. Aí agora, depois passam uns anos, amor, bota o lixo lá pra fora, tá pensando o quê? Que eu sou o quê? Tô empregado? Aí já acaba, não tem paciência não, tô fazendo umas coisas aqui, você não tá vendo, não? Pô, depois você faz isso aí, depois... Ou simplesmente ignora. Né? Ao invés de você fazer, de repente, antecipadamente, surpreender alguma coisa, etc e tal, não, né? Deixa, tá tudo bem. Para que eu vou me preocupar? O trabalho é mais importante.
Ah, tem que esperar, porque eu sou o provedor da casa. Eu já estou dando dinheiro aqui na casa. Então, pô, tem que entender. Vai entender sim, vai entender sozinho. Tem que alimentar a relação. Necessidades emocionais, intelectuais, espirituais, físicas. Se você só está colocando o dinheiro na casa, meu amigo, lamento. Ou amiga, estou dando um exemplo. Tá caindo ficha aí, pessoal? Tá fazendo sentido, sim ou não? Nós temos que entregar, homens, mulheres, a gente tem que entregar também. Não é se isolar, se anular, não tem nada a ver com isso. Vocês sabem muito bem disso. Eu estou falando para ser um ser humano agradável. Se você estivesse morando com uma pessoa, que nem, pô, eu morei em república há muito tempo, né, por causa da faculdade, etc. Poxa, caramba, todo mundo tinha que ajudar, todo mundo tinha que fazer, e todo mundo trabalhava, todo mundo pagava aluguel, porque era rachado. E aí de você não cumprir as tarefas da república. Pelo menos na minha, o pau quebrava, bicho. Era doido. Os caras faziam cada coisa lá que eu me divertia. Entende? Tinha vários castigos, assim, vários castigos de impacto emocional, para você nunca mais esquecer. Ah, esqueceu de lavar a louça? Ah, muito bem. Ah, deixou a cueca, a roupa íntima lá no banheiro para os outros amigos verem? Ah, tá bom. Quando você voltar, você vai ter uma surpresa. Né? Só que amigo é o seguinte, amigo quebra o pau, fala mesmo, e não gostou, vai pela porta, amigo. Só que aí no casamento, de repente, a gente acha que todo mundo tem que engolir, porque eu tô isso, porque eu tô aquilo. Parou, né, gente? Parou, né? Quem tá entendendo o que eu tô falando, pessoal? Quem tá entendendo? Então vamos deixar de ser na média. Vamos deixar de ser morno. Quando você voltar com a sua relação, quem está voltando e quem vai voltar ainda, vamos profetizar aqui para todos vocês. Lembre-se, não seja mais morno na relação. Entenda que você tem que abastecer os pilares da vida. Deus já falava, né? Eu vomitarei os mornos. Olha que forte isso. Quem é morno, nem quente, nem frio, quem não se posiciona, fica naquela média, acha que está tudo certo, vai se lascar. Pessoa que está entregando na média, ah, mas eu sou um bom marido. Quem é bom marido, boa esposa, quem não está fazendo algo a mais, quem é um bom funcionário, está paralisado no mundo. Não cresce, não prospera. Seja incrível para ter resultados extraordinários e romper todos os processos. Isso não tem a ver com se anular, tem a ver com se reinventar, não cair, ser dinâmico, ser surpreendente, ser magnético. Tá caindo ficha, pessoal? Então, pessoal, vamos começar a se posicionar. Beleza? Falaram para mim aqui que a Renata... Aí, ó, o pessoal tá falando aqui no Instagram, aqui, ó. A Renata voltou. Cadê a Renata? A Renata tá aí? Renata, fala pra gente aqui quanto tempo você ficou separada, Renata, pra gente poder compartilhar com a turma e fazer a psicologia da reatração serve para trazer a ex de volta? Exatamente para isso que nós estamos falando, né? De reatrair a pessoa. Cadê a Renata? Cadê a Renata? Cadê a Renata? Renata, 5 meses. Pessoal, palmas para a Renata para a gente finalizar nosso domingão abençoado, bom demais. Só hoje eu recebi 3, 4 mensagens de pessoas que estão aí na jornada junto com a gente e reconstruíram aí, já estão tendo uma outra oportunidade de escrever uma nova história com seus maridos, as suas esposas e assim por diante. Pessoal, que maravilha. O Paulo também voltou, olha aí, ó. Paulo, fala pra gente aí quanto tempo você ficou separado também, pra gente fazer a bagunça. E palmas para o Paulo, palmas para a Samara, palmas para a Renata. E começamos a nossa semana. Eu falei, essa semana, pessoal, eu tô sentindo. Pega para você essa semana, pega para você essa palavra, cara. Essa semana vai ser extraordinária. Você vai receber uma notícia que você está esperando há mais tempo, de uma coisa que você de repente nem esperava. Algo que vai aquecer o seu coração, vai aquecer sua vida, vai dar outras perspectivas. Vai fazer você voltar a acreditar em você, inclusive. Entende, pessoal? Pega isso, profetiza, olha para o final da semana, pensa você na sexta-feira celebrando e falando, cara, que semana incrível foi essa semana.
Primeira semana maravilhosa até o final do ano. Até então, vamos começar a tocar o terror. É ou não é, pessoal? Beleza? Receba, como diz a turma, né? Receba essa aí. Receba para a gente poder ir para cima. E amanhã, pessoal, temos mais live. Vamos começar a nossa semana batendo papo. Fiquem atentos aí, esses eventos que a gente faz. E vamos que vamos para cima, porque vai ter muita coisa boa ainda. Beleza, galera? Então vamos dar um stop aqui na luzinha aqui, para a gente poder saber o que está acontecendo. E lembre-se, se a semana não começa boa, fala assim, ó, se a semana não está começando boa, eu vou fazer a semana terminar boa. Porque além de você atrair, você tem o poder de mudar e construir aquilo que é necessário. Então, vamos para cima, que tem muita coisa boa para acontecer. Pessoal, beijo no coração, fiquem com Deus e a gente se fala amanhã mais uma vez no nosso bate-papo dos Guardiões. Vamos para cima, galera. Valeu!